Segundo Reis, capítulo 14. Amazias mata os matadores de seu pai. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos, que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e dos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis. E estes o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel.
Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez de seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com os seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão.
E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas. E o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Maaca, e a Janua, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 16. Acás, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja. E cercaram Acás, porém não o puderam vencer.
Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. O altar de Damasco. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acaz e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então, o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos.
E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, e desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. E fizeram um ídolo do bosque e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros, e o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cutá e de Ava e de Amate e de Sefarvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá,
que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cutá fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. E não temereis a outros deuses, e do concerto que fiz convosco vos não esquecereis. E não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram. Antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 18. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada.
e o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: aconselho e poder para a guerra, e que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaqué lhes disse: porventura, mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim.
E coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Segundo Reis, capítulo 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, a Rabsaqué, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras,
e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi. E voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz, a embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo enviou Marodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera a Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito:
em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram. Porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus, de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei, em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda.
Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Ulda, a profetisa. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhes falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Segundo Reis, capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor.
E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria.
Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Joacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo, e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Segundo Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele.
E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado, com o seu povo, cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina.
Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens, dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse, não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até ao maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus.
Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão. E de contínuo, Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.